Você já imaginou viver em um país onde 1/3 da população está doente ao mesmo tempo? Onde febre, dor, mosquitos e falta de remédios se misturam com silêncio, medo e muita polêmica? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora em Cuba. Chikungunya, dengue e até o pouco conhecido vírus Oropouche tomaram conta da ilha. E o governo tenta controlar a narrativa. Mas será que eles estão escondendo algo ainda maior? Hoje você vai descobrir. Nas últimas semanas, Cuba registrou um surto avassalador de arboviroses. Segundo especialistas independentes, pelo menos 1/3 da população já sentiu na pele os sintomas: febre alta, dores intensas, manchas pelo corpo. Em algumas regiões, praticamente toda a família tem alguém de cama. Num país onde os hospitais já sofrem com décadas de escassez, essa crise virou uma bomba relógio sanitária. O cenário é alarmante, com relatos de um sistema de saúde que não consegue mais absorver a demanda. A situação nas ruas reflete um estado de emergência silenciosa, onde a população tenta sobreviver como pode. Mas o que são exatamente essas doenças que estão causando tanto estrago? A dengue é uma velha conhecida nossa aqui no Brasil e agora está se espalhando por toda Cuba, causando febre alta, dores de cabeça e, em casos graves, hemorragias. Já a chikungunya é popularmente chamada por muitos cubanos de a doença da dor, porque a sensação é de que o corpo inteiro está quebrando, com dores articulares que podem durar meses. E ainda tem o Oropouche, né? Uma doença menos famosa, mas extremamente debilitante. Ela causa febre alta e pode durar semanas, deixando a pessoa completamente sem forças. E o pior, quase não existe estrutura para testagem, o que dificulta o diagnóstico e o tratamento correto. Imagine só enfrentar 3 epidemias ao mesmo tempo, com recursos limitados. É exatamente o que está acontecendo agora em Cuba. Diante de um cenário tão grave, a grande polêmica começa a surgir. O governo cubano está escondendo os números reais da epidemia. Especialistas afirmam que os dados oficiais simplesmente não batem com a realidade observada nas ruas e nos hospitais. Profissionais da saúde que pediram para não ser identificados por medo de represálias. Relatam que muitos casos não estão sendo notificados. E os motivos são vários. Não há testes suficientes, não há médicos para atender todo mundo e, segundo eles, não há interesse do governo em admitir a dimensão do colapso. Alguns dizem que Cuba vive seu pior momento sanitário desde a crise do período especial, nos anos 90, e há quem acredite que essa crise de saúde pode ser politicamente ainda mais explosiva do que a pandemia foi, porque expõe a fragilidade de um sistema que por décadas foi usado como propaganda. A falta de transparência cria um ambiente de desconfiança e medo, onde a população se sente desamparada. E enquanto os números são debatidos, a voz das ruas conta a história do desespero diário dos cubanos. Em várias cidades, moradores relatam que acordam todos os dias ouvindo vizinhos tossindo, com febre, ou pedindo remédios básicos, que simplesmente não existem nas farmácias. Remédios simples como analgésicos ou antitérmicos se tornaram artigos de luxo. Alguns contam que estão recorrendo a tratamentos caseiros desesperados, usando chás, álcool e compressas geladas, para tentar baixar a febre e aliviar a dor. Outros dizem que preferem ficar em casa e sofrer em silêncio a ir para um hospital. E o motivo é desolador. Eles sabem que não há leitos, não há médicos suficientes e muitas vezes não há nem mesmo soro para hidratação. A escolha se torna ficar doente em casa ou enfrentar um sistema de saúde colapsado, onde a ajuda pode nunca chegar. É um retrato de abandono e resiliência forçada. Mas como a situação chegou a esse ponto tão crítico? A resposta está em uma combinação de fatores que vêm se acumulando há anos. Primeiro, o colapso econômico prolongado que o país enfrenta, que deixou o Estado sem dinheiro para investir em saúde e saneamento básico. A infraestrutura precária, com problemas crônicos de coleta de lixo e esgoto a céu aberto, cria o ambiente perfeito para
proliferação de mosquitos. Soma-se a isso a falta de inseticidas e de ações eficazes de controle do Aedes aegypti, o vetor dessas doenças. Os constantes apagões e a falta de água corrente forçam as pessoas a armazenarem água em recipientes abertos, criando ainda mais focos do mosquito dentro de casa. E para piorar, a migração massiva de médicos e enfermeiros nos últimos anos deixou o sistema de saúde ainda mais desfalcado. Sem recursos, sem campanhas eficientes e sem capacidade de resposta, o país se tornou vulnerável como nunca. Essa crise, no entanto, pode não ficar restrita à ilha. Analistas internacionais alertam que uma epidemia dessa magnitude representa uma ameaça para todas as Américas. O fluxo de migração de cubanos para países vizinhos, incluindo os Estados Unidos e nações da América Latina, continua. Muitos desses migrantes, desesperados para escapar da crise, chegam aos seus destinos já infectados, podendo iniciar novos ciclos de transmissão. Para os especialistas, a propagação dessas arboviroses é uma questão de tempo. O que começa como uma crise sanitária local tem o potencial de se transformar em um problema de saúde pública continental, criando novas ondas de dengue, chikungunya e oropouche, em países que já lutam para controlar seus próprios surtos. O surto de Cuba pode, em breve, se tornar um problema de todos nós. Então, qual é a verdade final por trás de tudo isso? Cuba enfrenta, sem dúvida, a maior epidemia de arboviroses de sua história contemporânea. E, como é comum em regimes fechados, existem duas versões da história. Há a versão oficial, controlada pelo governo, que minimiza a crise e fala em ações de controle. E há a versão real, aquela vivida e sentida pelo povo cubano todos os dias, nas filas dos hospitais, na falta de remédios e no medo constante. A grande questão que fica no ar é: quantas vidas ainda serão perdidas até que a verdade sobre a real dimensão dessa tragédia seja totalmente exposta para o mundo? A resposta a essa pergunta pode definir o futuro não apenas da saúde, mas da própria estabilidade do país. E você? O que acha de toda essa situação? Acredita que é um problema sanitário previsível agravado por uma crise econômica, ou um colapso deliberadamente escondido pelo governo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, queremos muito saber o que você pensa. Compartilhe este vídeo, ele pode abrir os olhos de muita gente para uma crise humanitária que o mundo parece estar ignorando. Quanto mais pessoas souberem, maior a chance de alguma pressão internacional ajudar o povo cubano. Obrigado por assistir e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais análises como esta.